Meu nome é Silvia Dove, eu sou palestrante na Casa dos Espíritos e como nós estamos em pandemia, nós estamos começando a gravar, fazendo vídeos, né, para que as pessoas possam assistir, se sentirem mais confortáveis, fortalecidas, né, pelas palavras, porque muitas vezes as pessoas são muito sozinhas, não é? E às vezes uma palavra amiga, uma palavra de conforto, fortalece, né? Porque é necessário que a gente se alimente de coisas positivas, de pensamentos positivos, de atitudes positivas, né? Para que a gente possa se fortalecer, porque não é fácil, não é? Mas enfim, nós estamos no mês de janeiro, ano 2021, né? E começa o ano onde as pessoas planejam, se comprometem, fazem promessas, né, de que tudo vai mudar. Ah, esse ano eu vou fazer um curso novo, esse ano eu vou viajar, ah, esse ano eu vou perder peso. Então, as pessoas precisam de uma ocupação, na verdade, né? Mas uma ocupação sadia, como uma boa leitura, um bom filme, né? Uma boa conversa. E muitas vezes as pessoas, por causa da pandemia, acabam ficando sozinhas, né? No próprio começo da pandemia, esse ano, tinha pessoas que já estavam desesperadas de estar sozinha, não tinha com quem conversar, não podia ficar em contato com o vizinho, essas coisas todas. Então, as pessoas praticamente se fecharam, começaram a se sentir angustiadas, na verdade, né? Mas o que a gente veio trazer? Quanto é importante a gente despertar a nossa consciência como ser, né? Nós estamos num caminho de evolução, todos nós, né? Então, a importância da gente se cuidar, da gente fazer meditação, ler bons livros que oriente, que fortaleça, né? E muda-se o ano, então, mas o nosso espírito é sempre o mesmo. Então, há a importância da gente modificar e mudar o que está na nossa consciência com relação a Deus, à vida e ao próximo, né? Porque nós convivemos com as outras pessoas de qualquer forma, né? E a gente sabe que cada um carrega a sua própria bagagem, né? Ou seja, nós no plano espiritual, a gente vem preparado, né? No plano espiritual, a gente, antes de reencarnar, é feito quais são os compromissos que nós vamos ter que passar e se comprometer em trabalhar naquilo, porque faz parte dos nossos karmas, muitas vezes, daquilo que a gente fez no passado e que precisa ser reparado hoje, né? Ou trabalhar o nosso ser como um todo, trabalhando os nossos sentimentos, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu posso fazer para melhorar isso? Então, a finalidade do despertar da consciência é a gente se aproximar mais de Deus, da postura divina, de sermos bons, de sermos pessoas corretas, fraternas, né? E que querem o melhor, não é? Todos nós queremos o melhor. Só que nesses caminhos, muitas vezes, precisamos entender que datas são importantes, que marcam situações e experiências vividas, né? Que nos marcam de alguma forma, ou trazendo alegria, né? Por exemplo, o nascimento de um filho, ou quando a gente perde um ente querido, né? Um ente querido, e aí a gente. Aquilo marca. Então a gente pode marcar, sabe, 2015 foi maravilhoso, né? Aconteceu tudo de bom, aquela surpresa maravilhosa. Já 2020 não foi tão bom, né? Não foi tão bom. É a perda daquele ente que a gente queria, que era querido, e que parte, né? Mas isso tudo a doutrina espírita explica. Para quem é espírita, entende isso, esse processo de nascer e morrer quantas vezes forem necessários. Por quê? Porque nós estamos em aprendizado. Nosso planeta ainda é uma escola, né? Uma escola que está educando os espíritos. E são muitos que vão desencarnar, que desencarnaram, e que muitas vezes, de acordo com a sua compatibilidade de conhecimento, de verdades e de busca de evolução que a pessoa deu,
com certeza ela vai retornar para esse processo da regeneração que vai haver na Terra, que já está começando. Então, a importância da gente agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Nada é por acaso. Então, muitas vezes, esses momentos que a gente passa, né, que são cíclicos e kármicos, né, experiências escolhidas por nós mesmos no plano espiritual. Né? Então, quando a gente falou que no plano espiritual a gente faz todo aquele projeto para reencarnar, ali tudo vai estar condicionado àquilo que a gente tem que passar. Olha, você prejudicou essa pessoa, você vai ter que passar pela mesma experiência dela. Ah, você fez isso, então você vai ter que rever, porque você machucou, você feriu, e tudo isso a gente vai trabalhando. Olha, você vai ter que passar por essas experiências, você não vai poder trabalhar nisso, mas você vai poder fazer isso. Então tudo isso é encaixado, não é nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser, né? E se a gente está matriculado aqui ainda, é porque nós não somos tão bonzinhos ainda, né? A gente está em aprendizado. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que despertam, que acordam, né? Porque aqui que a casa espírita oferece, a casa espírita está sempre de portas abertas, não é? Acolhendo aqueles que chegam, que têm dúvidas, que estão inseguros, que ainda não entende o que é espiritismo, mas está tendo momentos que aquilo já está dando presença, não é? De um espírito querendo falar, querendo passar adiante, mas aí as pessoas já retraem, ficam com medo. Então, por isso, o estudo da mediunidade é muito bom, né? Tudo isso vai fazendo com que a gente cresça como espírito, né? A religião, ela é uma religação com Deus. Logicamente, nós temos que respeitar a todos. Cada um faz a sua escolha. Ninguém é obrigado a assumir uma religião que não tem nada a ver, que não acredita, não é verdade? Mas para quem acredita e entende, a busca e a realidade da necessidade de despertar a consciência é fundamental, né? Então, quem pode negar a força de um místico e a influência de um santo, de um amigo espiritual na nossa renovação interior? Então, quando a gente fala isso, a gente já logo imagina quem? Vovô Antônio, né? Vovô Antônio, já faz muitos anos que eu comecei a trabalhar na casa e a gente percebe as mudanças que houve em nós. A fé raciocinada, né? A necessidade de estudos mais aprofundados, como o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O próprio Livro dos Espíritos, né? E não deixa dúvida, né? Fora quando a gente tem a possibilidade de sonhar com as realidades espirituais, né? Que nos traz a confirmação do que é, né? Então, é muito importante essa busca espiritual. E a gente teve, né? Na verdade, a gente teve essa influência, essa nova renovação interior. E sempre está tendo, né? A gente está sempre lendo livros novos, se especializando em determinadas áreas que a gente não tinha conhecimento. A gente vai se fortalecendo sim. Os exemplos são vários. Discípulos de Jesus que com certeza visualizaram a força de suas obras e outros como Allan Kardec, Francisco de Assis, Joana d'Arc, Gandhi, Leon Denis, Caibachuto, Chico Xavier, não é? Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e o nosso querido vovô Antônio. Né? Quem de nós não participamos do atendimento fraterno e estava lá o vovô Antônio, a Vera, a Malu, sempre nos acolhendo com muito amor e muito carinho, com palavras edificantes, com instruções que nos fortaleceram e muito, não é? Então tudo isso é um aprendizado. E o despertar da consciência diz o seguinte: ó tu que dormes, desperta, levanta-te e de entre os mortos que Cristo te iluminará. Não é? Encontramos em muitas passagens do Novo Testamento as expressões despertar, acordar, levantar, e todas se referindo à questão do adormecimento característico dos seres humanos. O processo da evolução se faz da inconsciência para a consciência, né? Do estar para o ser, da razão para a intuição e do transitório para o permanente.
E o eminente Leon Denis afirmou que o ser dorme no mineral, sonha no vegetal e move-se no animal, desperta no nominal e sublima-se no angelical. Então, todo esse processo a gente vai passando nesse processo de evolução do ser, né? Então, a gente passa por experiências, por renovações, o qual vai nos fortalecendo na jornada como ser, né? A gente sabendo que aqui é uma escola espiritual, nós não estamos aqui apenas para vivenciar uma experiência, mas num aprendizado na nossa evolução como ser, né? Ah, mas é tão difícil, mas ora eu tenho esse problema com saúde, ora eu tenho problema com isso ou com aquilo, ou perdi meu emprego. Tudo faz parte do mecanismo evolutivo. Nós temos que vivenciar essas experiências, né? É boa? Não, mas a gente também tem que buscar aquilo que é certo, não é? Sendo honesto, sendo dedicado, não é? Tudo isso vai engrandecendo o ser, vai fortalecendo o ser e a gente vai renovando as nossas atitudes, as nossas buscas. Então a gente não fica permanentemente assim, da mesma forma que estamos. A cada reencarnação a gente dá um passo a mais, né? Então a importância da gente tem que sempre estar trabalhando, ligado à espiritualidade, se alimentando de coisas sadias, se alimentando de pensamentos sadios, e também temos que, entre aspas, estarmos sempre atentos, né, a influências, né? Uma vez que a gente cai um pouco a nossa vibração por algum motivo, ou ficou nervoso, muitas vezes a gente toma atitude que pode machucar alguém, ou muitas vezes a gente não está muito centrado, esses espíritos que influenciam não de maneira positiva, eles se aproximam de nós e vão lá com o pensamento ali, sabe, incutindo pensamentos estranhos. Peraí, mas por que eu tô com esses pensamentos? A gente tem que se vigiar, na verdade, né? Filtrar esses tipos de pensamentos que muitas vezes chegam até nós. Então, o processo da evolução se faz da inconsciência para a consciência e estar para o ser, da razão para a intuição e do transitório para o permanente. O eminente Leon Denis afirmou que o ser dorme no mineral, sonha no vegetal e move-se no animal, desperta no nominal e sublima-se no angelical. Esse pensamento filosófico relacionado com evolução e eternidade é de fundamental importância para a compreensão do nosso progresso espiritual, né? Ou seja, a gente passa por etapas para até chegar no angelical numa boa caminhada, né? Então, nesse momento que estamos vivendo e buscando, a gente está buscando o aprimoramento do ser. Nós queremos crescer, nós queremos evoluir, nós queremos ser pessoas do bem, nós queremos ter atitudes edificantes, né? E as admoestações de Jesus aos que não ouviam nem enxergavam, para que tivesse olhos de ver e ouvidos de ouvir, nada mais era do que a mensagem do despertamento para a vida maior, né? Então a gente sabe que a evolução ela é em camadas, né? E aí a gente também vai galgando essas escadinhas, né? Vamos assim dizer, da evolução, no aprendizado, na aceitação. Porque quanto mais revoltamos com aquilo que nos acontece de menos bom, não adianta, não resolve absolutamente nada, é um aprendizado. Passa adiante e segue em frente, vai buscando, a gente sempre tem que seguir em frente, né? Quando Paulo disse aos Efésios: ó tu que dorme, desperta, não estava apenas conclamando as criaturas ao erguimento do corpo físico, mas também à visão interior de todas as almas imortais, com vistas à expansão da consciência de cada uma delas. Não podemos exigir que todos tenham a mesma visão, que todos tenham a mesma audição, porque entendemos a diversidade da compreensão humana, né? É aquilo que eu falei, a gente não dá para a gente comparar com outras pessoas. Cada um está num nível evolutivo, cada um está na sua capacidade de entender, de buscar. Então a gente não tem como forçar as pessoas, você tem que, né?
a gente vai com o tempo galgando tudo isso, é no aprendizado, né? Não adianta começar e falar assim, eu vou desistir, isso aí não resolve. A gente nem se comprometeu, a gente nem leu direito, muitas vezes, um livro para dizer algo que não entende, não é verdade? Por isso a importância do estudo, da busca, né? Da renovação, da transformação, que ninguém pode fazer por nós. Só nós temos que fazer as mudanças necessárias dentro do nosso eu, porque nós sabemos o que nós carregamos dentro de nós, aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser transformado. Então, né, é um caminho único para cada um. Cada um vai fazer o seu, de acordo com as suas bagagens, de acordo com as suas experiências, de acordo com a sua maturidade e assim por diante. Somos almas com traços de caráter ainda diminutos em relação à autoconsciência, porém destinadas a uma lucidez interior cada vez maior rumo aos mundos superiores espalhados pelo universo. Então, na casa de Deus tem muitas moradas, né? E a gente, quando parte para o plano espiritual, a gente vai para determinados lugares de acordo com a nossa evolução, de acordo com aquilo que nós aprendemos, de acordo com aquilo que a gente foi trabalhando dentro de nós e transformando. Então a gente vai atingindo um grau evolutivo e que vamos seguir para cada um para o seu devido lugar, não é? Não nos esqueçamos, todavia, que no homem encontra um microcosmo, que em síntese é o retrato do macrocosmo. Tudo está em tudo e todas as partes unidas fazem o todo. Então, nós estamos todos no mesmo barco, vamos assim dizer. Todos no mesmo aprendizado, alguns com um pouquinho mais de conhecimento, outros com um pouco menos, mas todos estamos na busca da perfeição, de atingir, né, o macrocosmo e tudo isso que já está dentro de nós, que precisa apenas ser trabalhado, transformado, né, para o nosso bem, para a nossa alegria de viver, para a nossa confiança e a nossa própria segurança como ser também. Levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará, quer dizer, não devemos voltar nossa atenção para modificar coisas de fora, né? Por isso que a gente fala no começo do ano, as pessoas fazem tantas promessas, mas muitas vezes as promessas é de fora. Eu vou comprar um carro novo, vou comprar uma casa nova, vou fazer uma viagem, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas e o que está dentro de você que não está bem? Né? Ou aquilo que está dentro de você que não te faz feliz, né? Ou vamos se sentir assim, não estou completo, né? Não estou ainda totalmente fortalecido, né? E em segurança de entender o que eu sinto, o que eu devo fazer e assim por diante. Mas a importância da gente buscar, né? Buscar a transformação, buscar sentimentos nobres, buscar os conhecimentos das verdades, né, que nos dá segurança, que nos traz tranquilidade e esperança em dias melhores. Não é porque aquela dificuldade bateu a nossa porta e a gente teve que engolir, né, vamos assim dizer. Não, a gente pode aceitar, ou chorar, ou se entregar, não é? E assim por diante. Ao contrário, as limitações e as dificuldades são sempre lições necessárias para cada um de nós, de acordo com aquilo que nós precisamos passar, né? Ou seja, não devemos voltar nossa atenção para modificar as coisas de fora, mas para acordar e aprimorar as coisas de dentro. Saiamos, portanto, do estado de dormência, inconsciência e imobilidade espiritual em que transitamos e despertamos nos nossos potenciais internos. Então, é importante essa busca interior, é buscar a renovação, a transformação. A gente quer vida nova, então transforme-se por dentro. Por dentro de você, sinta, pense, renove-se. Ninguém pode fazer por nós, não é? Quando despertamos nossa consciência, transformaremos o mundo em nós e então perceberemos que não eram propriamente nossos conflitos que incomodavam, e sim a nossa maneira de vê-los, né? Ou seja, a nossa transformação ela é gradativa,
Então, quando a gente começa a estudar, a aprender, a entender, a gente vai adquirindo conhecimentos que nos dão verdades, nos dão segurança, nos dão a capacidade de nos transformarmos, não é? Porque ninguém faz por ninguém. A importância da gente se amar, da gente se cuidar, da gente trabalhar na espiritualidade junto com os amigos espirituais, porque são tantos na mesa de trabalho, na doutrinação, os espíritos que vêm muitas vezes arrependidos por não ter feito o que tinha que fazer, ou porque não estão compreendendo o que está acontecendo. Mas eu morri, como que eu morri? Então tudo isso é falta de conhecimento, é falta de verdades espirituais, de abrir o coração, abrir os olhos de espírito para a realidade, né, espiritual. Nós somos espíritos ligados neste momento, conectados através do cordão fluídico nesse momento com o nosso corpo material, não é? Então, muitas vezes, quando a gente faz as viagens astral, de estar em determinado lugar trabalhando, fazendo alguma coisa, é porque a gente está conseguindo fazer uma conexão com a espiritualidade maior, né? É grandioso e prazeroso a gente saber que está trabalhando, que não está de braços cruzados, que na hora de vocês que estão dormindo aqui, muitas vezes você está lá fazendo alguma coisa para o bem do outro, não é? E você sonhar com isso é uma gratificação tão grande por você saber que você estava ali, que seus braços não estão cruzados e que você está em outro patamar de conhecimento, de verdades espirituais que estão lá. Imagina o número de pessoas que desencarnaram, se for ver o mundo todo, que desencarnaram, não é? A necessidade no plano espiritual de pessoas trabalhando para orientar, para ajudar as pessoas, não é? Então, nós só podemos agradecer, né, por tudo que Deus permite, né, que aconteça na nossa vida, mas depende muito de nós abrir os nossos olhos de ver, nossos ouvidos de ouvir e o nosso coração de sentir o caminho que a gente pode criar e transformar não só o nosso, mas das pessoas que estão à nossa volta e que muitas vezes ouvindo uma palestra, assistindo um filme espiritualista, assistindo, ouvindo, né, através de mensagens faladas, tendo a possibilidade de ouvir e sentir através do seu coração a necessidade, né, de se conectar com Deus, de estar em paz, em harmonia. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, nos ampare sempre, continuemos firmes e fortes com os pensamentos na casa dos espíritos. Quando nos sentimos tristes ou aborrecidos, se conecte, faz uma oração, se liga à casa dos espíritos, pede ajuda aos amigos espirituais que estão lá trabalhando. Nós não estamos, mas eles continuam trabalhando, porque os espíritos necessitados vão chegando de alguma forma, e como lá é um pronto-socorro espiritual, logicamente que a ajuda chega onde nós estivermos através dos nossos pensamentos. Que Deus os abençoe e muito obrigada por nos assistir. Que assim seja.